Fala pessoal, Cristiano de Moura aqui falando, e no vídeo de hoje a gente vai falar a diferença entre o futebol da Europa, os clubes da Europa e os clubes pelo menos do Brasil, o que acontece em relação aqui à diferença dos europeus para os brasileiros. Vamos começar com os europeus, né? Lá, o futebol europeu lá, ele é muito respeitado, os jogadores têm que cumprir as regras à risca dos clubes, tem que ter uma quantidade de sono que o clube mandar, em relação à farra, festa, ingerir bebida alcoólica. Se não cumprir todos os requisitos do clube, o jogador ou ele é emprestado, tá? Ou ele é vendido. E é por muitas das vezes que o jogador ele não se cuida muito na Europa, acha que na Europa é a mesma coisa que no Brasil, vai para as noitadas, vai para a farra em tempo de temporada lá, dos campeonatos mais importantes da Europa, e com isso acaba que caindo muito o rendimento e o clube vê que o jogador ele não está comprometido com a sua função, com a sua profissão e com o clube. Consequentemente, muitos jogadores eles acabam que retornando para o Brasil e para voltar para a Europa se torna bem mais complicado. Muitas das vezes também o jogador ele não cumpre o que o treinador pede em relação à parte tática. Vários atacantes que foi para a Europa e voltou justamente por questões da parte física, o jogador não consegue ali estar ajudando na marcação. Se é uma jogada de pressão, o atacante ele não vai, né? Não faz com o esquema tático, se acha muito e acaba aqui voltando para o Brasil. E tipo, na Europa, vamos dizer aqui, o Real Madrid é o melhor do mundo. Real Madrid é o melhor clube do mundo em relação a títulos no Real Madrid, quando os jogadores entram de férias, eles são acompanhados, até quando eles entram de férias, eles são acompanhados pelos clubes, tá? O jogador ele não pode se descuidar muito, nem nas férias, quem dirá em temporada, na época de temporada lá. Então, assim, o foco é mais que dobrado na Europa. Então, o jogador que vai para a Europa, ele tem que se cuidar, ele tem que se preservar, né? E esses jogadores que fazem isso, eles ficam na Europa, eles continuam na Europa. Atleta que é atleta, se preza, se cuida, né? Jogadores que estavam ali no meio já 30, 32, 33, nessa faixa aí 30, Ronaldinho Gaúcho ali, craque de bola, porém já no final da sua carreira, ali quase para o final da sua carreira, já estava se descuidando muito, não estava nem aí, e sua parte física caiu muito. Com isso, os clubes da Europa não quiseram mais o Ronaldinho voltou aqui para o Brasil. O Cristiano Ronaldo passou muito tempo na Europa, né? Porque ele se cuidava muito, jogou no melhor time do mundo, melhor clube do mundo, né? Ele é fanático por se cuidar. Então, na Europa se exige muito isso. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil os treinadores eles são reféns dos jogadores e os clubes eles não têm a moral, os clubes eles não têm o poder. Eu acho que é cultural já isso aí de fazer com que o atleta se cuide mesmo após uma partida de futebol, mesmo um dia de folga. Os clubes eles não fazem muito isso. Alguns treinadores que têm o poder de deixar o jogador no banco, até mesmo de não relacionar, são muito poucos, porém com o tempo eles acabam que perdendo ali o braço, né? Na queda de braço, porque enfim, eles vão precisar do jogador. Então assim, os clubes brasileiros eles se tornaram bastante semi-profissionais, tá? O Flamengo e Palmeiras, eles deram uma melhorada em relação a isso daí, porém eu creio que tem jogador que vai para a noitada, tem jogador que toma lá suas brechas, nisso em temporada que pode ajudar o clube, na parte ali que está precisando mais do jogador, o jogador não consegue render, porque dorme mal, se alimenta mal, e entre outras, né? E o clube ele não monitora o jogador 100%, diferentemente dos clubes da Europa. A Europa é totalmente diferente, lá o monitoramento é em cima do jogador. E o rendimento é muito grande na Europa em comparação aqui dos clubes brasileiros.
fisicamente. Logicamente que aqui vocês podem ver que os clubes eles sobram na parte física, né, e tática na Europa em relação aos clubes aqui da América do Sul. Está tendo um Mundial de Clubes, a gente está tendo aí um equilíbrio agora, porque eu sei que na Europa, nem em lugar do mundo, o futebol tá legal, né? Em relação a jogadores ali que, tipo, os top de linha das prateleiras ali, tinha os jogadores top de linha. Todos os clubes tinham jogadores top de linha, que se você assistisse o Bayern, tinha jogador top, assistisse o Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Milan, Paris Saint-Germain, que não é grande, não é um clube grande, né? Tá começando a entrar no foco mundial agora. Então, esses clubes aí, eles são bem mais valorizados, né? E os jogadores, é o que eu falo, os jogadores aqui do Brasil, a maioria deles não se cuidam, né? E acaba que dentro de campo, não tendo foco e não rendendo aquilo que é para render. O que mais? Sim, se tratando de organização também da parte dos clubes, aqui também os clubes eles não são tão organizados, nem na parte de estruturas, eles viram isso na Europa, estão começando a copiar agora, viram que o Flamengo se organizou, o Palmeiras se organizou e deu certo, eles estão começando a fazer isso também. Parte de logística é totalmente diferente daqui, os jogadores têm uma logística maior, parte de, vamos lá, campo, estádio, campo, grama, agora aqui a diferença é gritante. Na Europa, se você assistir qualquer jogo, o gramado é um tapete, é a coisa mais linda de se ver. Parece gramado artificial, porque tem menos jogos, tem mais cuidado, o clima também ajuda. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil os gramados são horríveis, tá? Horríveis. Quem salva aí os gramados do Brasil? Quem se salva? Neoquímica Arena e os dois lá do Rio Grande do Sul, Grêmio, né, o Olímpia e o Beira-Rio. Esses três, se tiver mais algum, vocês deixam nos comentários aqui embaixo. Mas esses três aí são os que salvam no Brasil em relação a gramado, né? Então é isso aí, os clubes brasileiros eles têm que se profissionalizar cada vez mais, não deixar os jogadores tão à vontade em tempo de temporada, se cuidar, se não se cuidar, vai para o banco, não vai ser relacionado e até mesmo negociado, né? Na parte para ser negociado é um pouco mais complexo, é mais complicado, porque tem quebra de contrato, tem clubes que vai comprar, vai pagar mais barato. Então nessa parte é mais complicado. Por isso que às vezes o treinador ele se torna refém de jogadores. Então, se realmente o Brasil quiser dar uma melhorada no seu futebol, foco total nos jogadores, os jogadores não se descuidarem. Os gramados eles têm que ser nível europeu, tá? Não é pedir muito, tá? Pelo menos ali na primeira divisão tem que ser nível europeu. Se você assistir o campeonato inglês da terceira divisão, lá o gramado é o melhor do que os dos que tem aqui, da primeira divisão, né? Logística tem, que é avião, os caras usam o avião. Melhorar a arbitragem, que é pra mim, pra mim, a arbitragem é a pior do mundo, tá? A arbitragem brasileira tem que melhorar bastante aí, pra deixar a bola correr mais, não se apegar muito ao jogador, que tem jogador que realmente é muito mimizento, pede tudo. Então ele tem que acabar com isso aí, tá? No demais é isso aí, tá? Em relação a se cuidar, tem que se cuidar. Se não se cuidar na Europa, você pega o beco. No Brasil, se você se cuidar ou não se cuidar, você continua no corpo. Essa é a grande diferença, entendeu? Pois vamos